Bom dia, fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão se cuidando em casa? Espero que todos estejam bem, assim como eu. Estou me cuidando, só sair de casa para dar um tapa no penteado e cumprindo essa quarentena para que a situação se acabe, se resolva logo e a gente possa voltar à nossa rotina normal, beleza? Sobre a primeira aula nossa, tanto teórica como a prática, eu agradeço aqueles que fizeram as atividades. Foram poucos, mas teve pelo menos alguns que fizeram, né? Vocês sabem, todos os professores estão batendo na mesma tecla, que essas atividades é o formato que a gente tem no momento de avaliar vocês. Então, aqueles que não estão fazendo estão se prejudicando. Beleza? Então eu volto a falar, façam as atividades. Em educação física são coisas simples, não são atividades complexas, mas é o formato que eu vou ter de poder avaliar vocês, de estar dando nota para a gente concluir o primeiro bimestre e poder dar início ao segundo. Beleza, galera? Então vamos para a nossa segunda aula. A primeira aula a gente falou um pouquinho sobre as práticas esportivas em espaços públicos, em locais, né, praças, sobre o ciclismo, a gente viu um pouquinho sobre o parkour e a gente continua seguindo o formato da apostila que fala sobre o surgimento dos esportes. Ele fala lá que a prática de atividades corporais em locais adaptados e com utilização de materiais alternativos é responsável pelo surgimento de diferentes esportes. A adaptação do treino de campo para o interior de ginásios, utilizando uma bola maior e uma rede a ponto mais elevado. Por exemplo, deu origem ao voleibol. A criação de uma brincadeira em lançar a bola no cesto, né, também deu a origem ao basquete, que utilizava um cesto de pêssego, pegaram uma bola, começaram a arremessar e disso se deu o surgimento do basquete. Então, assim, como esses dois estão sendo citados na apostila, que fala um pouquinho do voleibol, um pouquinho do basquete, todos os esportes surgiram de adaptações de materiais alternativos, tanto a bola como a quadra, o espaço físico, tudo para que se criasse uma modalidade. Assim como ocorreu com essas modalidades, foram criados alguns esportes no sul da Ásia, os quais têm como objetivo golpear com os pés uma bola e não deixá-la cair no chão. Então são alguns exemplos: o Shinlone, o Sepak Takraw, alguns esportes que são praticados com os pés, que são de origem asiática. São esportes que aqui não são tão conhecidos ou não são nada conhecidos, muito menos praticados. Existem algumas adaptações, algumas versões que a gente vai ver agora no decorrer, né, que é o futsac, que inclusive alguns anos anteriores eu levei para a escola o pessoal da Federação Paranaense, criador do esporte, para poderem estar passando um pouquinho para vocês sobre esse jogo. Acho que a maioria de vocês já estavam na escola quando eles vieram, vocês puderam vivenciar um pouquinho e praticaram, né, não de uma forma exatamente como deve ser jogada, mas pelo menos puderam vivenciar um pouquinho esse esporte que não é tão simples. Então vamos falar um pouquinho sobre o futsac, que ele surgiu lá na década de 90, mais precisamente em 98, onde tinha um brasileiro chamado Marco Juliano, ele é curitibano. Então esse esporte, além de ele ser o último esporte brasileiro a ser criado, ele é um esporte que foi criado por um cidadão, esse indivíduo Marco Juliano, aqui em Curitiba. Ele viajou para a Austrália e conheceu um esporte chamado footbag, que é um esporte que consiste em realizar chutes e paradas com a finalidade de manter
uma bola no ar pelo maior tempo possível. Então ele foi para lá e ele estava empolgado com esse jogo, com essa diversão, e trouxe uma bolinha desse esporte chamado futebag para o Brasil. E já aqui no Brasil, ele teve a ideia de criar esse esporte semelhante e que fazia parte de seus planos. Em 2002, ele fundou uma empresa de materiais esportivos e começou a fazer adaptações do futebag. Foi criando modificações, foi criando uma bolinha, aumentou um pouquinho o diâmetro, diferenciou o peso e com o mesmo nome da bolinha, ele criou o nome desse novo esporte que se chama Futsac. De tanto que uma curiosidade que nem cita aqui, mas quando ele criou esse nome, o Futsac, ele era um formato diferente escrito, era o FUT, F-O-O-T, SAC, S-K-C, se eu não me engano, era alguma coisa assim que quando foi criado. E ele teve muito problema com empresas da Austrália, empresas americanas, que não queriam que ele utilizasse essa forma de escrever. E ele teve que brasileirar, né, digamos, e fazer o Futsac nesse formato que se está escrito aqui na apresentação. Então vamos falar um pouquinho. Esse cidadão, Marco Juliano, quando ele viajou para a Austrália, ele conheceu esse esporte que se chamava futebag, que disso ele trouxe para o Brasil, fez algumas adaptações para criar o Futsac. Então ele é um esporte inventado lá em 1972, nos Estados Unidos. Caracteristicamente de baixo impacto e que tem por objetivo manter uma pequena bola no ar pelo meio de chutes. Resumindo, o futebag ele consiste em fazer embaixadinha, mantendo a bola no ar, e ela é baseada em fazer chutes, movimentos que sejam difíceis, né, que deixem o esporte, digamos, mais dinâmico, mais bonito de poder presenciar, visualizar. E ele só pode jogar de forma individual. Então, uma pessoa sozinha com uma bolinha que vai bater embaixadinhas, fazer diversas formas diferentes para praticar esse esporte. Existem essas 4 modalidades, né, que é o freestyle, que se tratando de futebag, o freestyle, que em português significa estilo livre, é a modalidade que vem sofrendo a maior mudança nos últimos 20 anos. Aí o net, que é jogado de forma similar ao voleibol, só que neste caso utiliza os pés. O futebag é menor e um pouco mais duro também. A bolinha é um pouco diferente. Aí o golfe, que é por conta da precisão em chutes diferentes. E o consecutivo, que 2 jogadores a 3 metros de distância estão chutando o futebag um para o outro. Então são 4 formas de se praticar. Vamos passar um videozinho para dar uma ilustrada. A casa da gente nunca foi tão importante. Agora, casa
passada aí deu para vocês entenderem um pouquinho, né? Pelo menos saberem da onde foi o surgimento do futsal. Então foi através desse esporte chamado futebol, que foi criado nos Estados Unidos, que foi dada origem ao futsal. Então, o futsal ele é um esporte que alia responsabilidade social e preservação ambiental. Então, para quem não sabe, essas bolinhas elas são todas costuradas à mão, feitas de garrafa PET. Então, garrafa PET moída, ela é revestida por crochê e foi criada uma associação em Curitiba de crochê, né, que é uma cooperativa onde existem várias costureiras que fazem a produção dessas bolinhas. Então ela é a bolinha oficial, elas são plásticos de garrafa PET, né, triturados, que ficam granulado e revestida de crochê por cima. Então a bolinha foi adaptada e foi feita dessa forma na criação desse novo esporte. Por isso que fala que ele tem uma responsabilidade social e ambiental. Ambiental pelo fato da reciclagem de garrafas e a responsabilidade social por criar associação, né? Não é industrializada essas bolinhas, é feita tudo à mão, então acabou dando emprego para várias pessoas. A grande diferença entre o futebol criado nos Estados Unidos em 1970 e o futsal é que nos Estados Unidos joga-se de forma individual e no Brasil tanto individual como em grupo. Então o futsal ele tem diversas formas de ser praticado no Brasil. Ele pode ser jogado individual, pode ser jogado em roda de 3, 4, 5 pessoas e ele pode ser jogado de forma competitiva com uma rede, né, sendo tanto individual ou em dupla. Então, depois da sua criação, esse novo esporte começou a dar seus primeiros passos, inclusive com a obtenção de uma patente da marca, reconhecida no Brasil e na comunidade europeia. Com o passar dos anos, o futsal foi sofrendo reformulações e passou a ser jogado em uma quadra. Esse esporte que mistura o domínio de futebol com a agilidade do tênis e tem uma pitada de ginga do futebol brasileiro. Foi oficialmente conhecido como o sexto esporte criado em território nacional em 26 de outubro de 2008, em Curitiba, no Paraná. Ao todo, são 10 esportes considerados invenções brasileiras. Só curiosidade, que é o frescobol, futsal, futebol de areia, futevôlei, peteca, futsac, biribol, vale tudo, jiu-jitsu brasileiro. São alguns dos esportes criados aqui no Brasil. Como que funciona a contagem de pontos? Então, o jogo de futsac, o jogo competitivo, que pode ser atuado individual, 1 contra 1, ou em dupla, 2 contra 2, ele pode ser jogado em 3 sets até 21 pontos, sem condição de vantagem. Então fez o ponto, né, derrubou a bolinha no chão, é ponto da dupla ou do atleta que conseguir fazer com que ela atravesse para o lado adversário. Se o jogo empatar 20-20, é realizado igual no vôlei, até uma das equipes conseguir realizar 2 pontos de diferença para outra. O ponto é computado sempre que o futsal cair no campo adversário ou o adversário não conseguir devolver para o campo, ir na rede ou ir para fora. Ganha a partida quem vencer 2 sets. Entre cada set existe um intervalo de 2 minutos e todas as linhas são consideradas como área de jogo. Então linha é dentro, linha não é fora da quadra. Toda vez que o adversário invadir por baixo, por cima ou tocar na rede, é computado um ponto para o adversário. Então não tem segredo nenhum. Como fala, é uma adaptação até do próprio jogo do futevôlei, do vôlei, que são todas as regras que existem nessas modalidades esportivas. O número de toques no jogo individual são permitidos no máximo 2 toques do jogador. Então isso é uma coisa diferente. Não tem como você toda hora jogar individualmente de primeira para o outro lado. Então foi liberado no máximo 2 toques do jogador. Então ele pode bater uma vez no peito, daí de cabeça para o outro lado, pode dominar na coxa e chutar para o outro lado. Então pode utilizar 2 toques. No primeiro lance também, quando acontece um saque de um lado para o outro, você é obrigado
a receber esse saque com 2 toques. Então você tem que dominar e passar. Você não pode passar de primeira só nesse primeiro momento, quando acontece um saque. Depois, quando rola o jogo normal, você pode passar de primeira, mas nesse primeiro momento tem que ocorrer um domínio, né? Você tem que utilizar os 2 toques. Em duplas, são permitidos no máximo 2 toques consecutivos por jogador, igual, mas pode-se realizar no total 5 toques entre as duplas. Então eu posso tocar 2 vezes, a minha dupla 2 vezes, aí na próxima vez tem que ser passado para o outro lado. Então, um jogador no máximo 2 toques, como é no individual, porém ela pode passar 3 vezes, como é no vôlei. Se eu recebi, eu posso passar para minha dupla e minha dupla pode passar para mim, certo? Aqui é um pouquinho só da quadra, que o futsal é praticado numa quadra com 5 metros de largura, né, de comprimento por 10 de largura, que são divididos por 2 lados, separados por uma rede de 1,5 m de altura. Só que no texto ele tá ao contrário. O comprimento, se vocês observarem na imagem, é 10 metros e a largura que é 5 metros. Então vou passar agora um videozinho do Futsac para vocês darem uma observada, apesar de conhecer, poder estar vendo alguns lances. Ele parece ser um esporte simples, fácil, mas ele é muito complexo. Quem já teve experiência de participar de uma brincadeira viu que é difícil, não é simples o jogo não. Só uma curiosidade aqui, até que no campo eu não comentei, essa linha que tem próxima da rede é uma linha que demarca onde o atleta ele não pode utilizar a cabeça. Vocês podem ver que em nenhum momento eles vão usar a cabeça para realizar uma ação de ataque ou de defesa nesse espaço. Só pode utilizar o pé nessa demarcação. Esse é só para trás daquela linha ali. Se não me engano é 1 metro que ela tem. Então a gente volta lá para os nossos slides. E o último conteúdo que a gente tem aqui para a aula de hoje, falando sobre as práticas corporais na adolescência. Muitas pessoas concebem a adolescência como um momento de crise no qual são frequentes os conflitos com a autoestima e com a personalidade, resultando em uma pretensa rebeldia caracterizada pelo afastamento da família. Então é necessário questionar essas representações limitadas e equivocadas sobre o risco de sinalizar a juventude somente de forma negativa, ressaltando-se apenas as características que faltam para que os jovens respondam a um modelo juvenil ideal. Então é um momento complicado nessa fase da adolescência, que os jovens já querem
ser independentes, já são rebeldes. Vocês sabem bem disso, como funciona, né? As práticas corporais na adolescência, assim compreendemos a juventude como uma condição social e um tipo de representação de atores sociais que constroem com base em seu cotidiano diferentes modos de ser jovens. Então ele cita ali que o tipo de atividade escolhida por qualquer faixa etária, ela varia principalmente de acordo com o meio no qual o jovem está inserido. Alguns ainda se permitem participar de diversas atividades, porém alguns já são decididos naquilo que eles têm vontade de se praticar. Alguns não têm vontade de fazer nada também, que é comum e é normal. Porém, conforme chega a fase da adolescência, você já acaba se direcionando com aquilo que você tem mais afinidade, com aquilo que você gosta mais de praticar. Aí, para a gente finalizar essa aula de hoje, eu quero que vocês façam, com base nos esportes apresentados nessa aula, que foi o futebag, o futsal, que a gente falou lá no começo do Shinlone, eu vou querer que vocês façam uma pesquisa sobre esse esporte chamado Sepak Takraw. E eu quero que vocês expliquem como que é o funcionamento desse jogo e a relação dele com o futsal. Se eu não me engano, alguns anos anteriores eu passei um vídeo para vocês sobre esse esporte que é conhecidíssimo em países asiáticos. Então eu quero que vocês pesquisem sobre esse esporte, expliquem como é o funcionamento desse jogo e a relação dele com o futsal, ok? Vocês vão encaminhar para o mesmo e-mail que era para ter sido encaminhado as primeiras atividades, mas estarão @gmail.com. Eu só vou relembrar algumas coisas. Primeiro, não esqueçam de colocar o nome e a turma, porque tem alguns alunos que têm o e-mail que não tem nada a ver com o nome nem com o sobrenome, aí não colocam nome, não colocam número de chamada, turma, e eu não consigo adivinhar quem é. Então eu peço que vocês coloquem só o nome e a turma, que eu já consigo identificar o aluno que está realizando essas atividades, ok? Então espero que vocês façam atividades, como eu falei, essas atividades é a forma que a gente tem de avaliar no momento, não é como a gente gostaria, porém é o que a gente tem para fazer no momento, então façam as atividades. Beleza, galera? Espero que eu tenha contribuído, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma a entender um pouquinho alguma coisa desses conteúdos. Não é fácil a gente sentar na frente do computador para tentar explicar de alguma forma as coisas para vocês. É totalmente diferente, a gente está se adaptando e tentando buscar melhorar, passar para vocês algumas coisas que sejam importantes. Beleza, galera? Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço aqueles que fizeram as primeiras atividades, aqueles que estão acompanhando. Se cuidem, fiquem em casa, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Um abraço a todos.